E se, em uma noite tranquila no condado, o mundo tivesse mudado, sem que ninguém percebesse? Existem escolhas tão pequenas que mal fazem ruído, mas que carregam sombras profundas escondidas atrás delas. E naquela noite, dentro da toca de bolsão, enquanto a lareira crepitava de forma suave, uma dessas escolhas tomou forma. Frodo estendeu um anel, com mãos que tremiam mais pelo peso invisível do que pelo metal em si. Ele confiava em Gandalf. Confiava como alguém que vê em outro uma espécie de farol, uma luz capaz de afastar qualquer ameaça. Mas às vezes, até as luzes mais antigas podem vacilar. Gandalf sempre temera tocar o anel. Sempre evitara até mesmo o som de sua queda sobre a madeira. Mas algo naquela noite estava diferente. Algo sutil, quase imperceptível, como um suspiro preso entre mundos. E quando seus dedos roçaram o ouro pela primeira vez, o ar, dentro do bolsão, pareceu suspender sua própria respiração. Não houve som. Não houve brilho. Não houve escuridão repentina. A única coisa que houve foi um silêncio estranho. Um silêncio que não existia antes. Um silêncio que parecia observar. E naquele silêncio, algo se moveu dentro do mago. Menos algo que ele nunca nomearia. Algo antigo, algo esquecido. Algo que talvez estivesse ali desde antes de sua própria forma tomar corpo na Terra-média. Não era maldade. Não era ambição. Era apenas uma abertura. Uma fissura. Um espaço por onde uma sombra poderia, um dia, entrar. E quando o anel repousou completamente na palma de sua mão, Gandalf sentiu, pela primeira vez, uma sensação que não compreendeu de imediato. Um alívio profundo, como se toda a sua exaustão, todos os seus medos e todos os séculos de responsabilidade finalmente encontrassem um ponto de repouso. Frodo não viu nada disso, apenas percebeu o mago ficar quieto por tempo demais. Mas no fundo, naquele instante tão simples, tão leve, tão silencioso, o destino começou a se partir. Pois antes que Gandalf soltasse o anel, ele sentiu um pensamento que não veio de Sauron, nem do próprio artefato. Veio dele. Um pensamento suave, sombrio e inevitável. E se eu pudesse fazer melhor? E assim, sem guerra, sem gritos, sem profecias, o cinzento deu seu primeiro passo, rumo à queda menos um passo, tão pequeno que o mundo jamais ouviria ecoar, mas grande o suficiente para alterar tudo o que viria depois. Quando a mão de Gandalf se fechou ao redor do anel, o gesto foi minúsculo, tão pequeno que um observador desatento diria que nada mudara. Mas dentro do velho mago, algo se abriu como uma porta que ninguém deveria ter encontrado. Não foi um estrondo, foi um vão que permitiu a entrada de um pensamento novo e cortante. E se eu não apenas guiasse, mas governasse? Ele saiu do bolsão, como quem desperta de um sonho denso. As estrelas pareciam mais próximas, e a brisa noturna carregava um gosto metálico que ele nunca havia notado. Cada passo sobre a relva soou, para ele, como uma decisão. Frodo olhou para o mago com as sobrancelhas franzidas, percebendo, pela primeira vez, menos um peso diferente no caminhar do amigo. Não era o cansaço do viajante. Era o peso de alguém que carrega um segredo que já não deseja largar. Gandalf tentou se convencer de prudência. Repetiu para si as palavras antigas que sempre o guiaram. Responsabilidade, vigilância, renúncia. Mas as palavras, pronunciadas em voz baixa na colina, perderam firmeza, como velas ao vento. Dentro dele, imagens começaram a surgir. Não apenas visões do que poderia perder, mas mapas do que poderia possuir. Ele via cidades sem chagas, guerras sem cemitérios, fronteiras fechadas ao mal. Via-se não como um ser a resistir à tentação, mas como um artífice capaz de moldar o mundo inteiro. Essa direção de pensamento trouxe com ela uma clareza terrível e quase íntima. O poder, para quem o detivesse com vontade implacável, poderia ser usado para prevenir sofrimentos incontáveis.
A ideia soava nobre quando enunciada assim, na solidão da noite, mas havia um segundo efeito, subjacente e cortante. A convicção de que a vontade alheia, a dos homens, dos elfos, dos anões e dos hobbits, era frequentemente errada, miúda, limitada. Quem então deveria decidir o que era certo? Ele, que começara a ver o mundo com olhos novos. As primeiras fissuras não mostraram fumaça, mostraram silêncio. Um senhor de fazenda viu seu cachorro deitar-se ao lado do mago e permanecer imóvel, como se o próprio instinto da criatura reconhecesse outro comando. Uma criança, soltando uma flor, teve a mão parada por uma brisa, que parecia obedecer a um gesto que Gandalf sequer fizera. Esses pequenos prodígios foram notados como curiosidades, boatos murmurados nas tabernas. Aos ouvidos de poucos, no entanto, soaram como prenúncios. Distâncias reagiram também. Em Valfenda, Elrond sentiu um tremor leve na harmonia das suas visões. Numa estação de vigia em Gondor, um sentinela jura ter visto as sombras inclinar-se, de modo estranho ao sul. Galadriel, no seu bosque claro, detive-se em marcha e deixou cair uma folha. Ela olhou para o horizonte com olhos que haviam visto eras, e a pergunta que ficou suspensa em seu silêncio dizia: quem tocou o anel? Gandalf, por sua vez, não percebeu imediatamente que o anel também o tocara. Não foi uma tomada de poder visível, foi uma infiltração de sensações. O gosto da ordem, a admiração súbita por planos sistemáticos, uma paciência renovada para registrar erros e corrigi-los. Antes de saber, começou a falar com mais autoridade que carinho. A corrigir, em vez de aconselhar, a substituir o conselho pela determinação. As pessoas, inicialmente aliviadas por soluções que pareciam vir embaladas em sabedoria, começaram a aceitar decisões que antes teriam contestado. Havia, contudo, uma nota dissonante que o acompanhava, um prazer frio, quase clínico, quando via algo ceder à sua vontade. Era uma satisfação que o envergonhou no fundo, um rubor das profundezas que ele não reconhecia. Tentou negar esse prazer. Chamou-o de ferramenta, chamou-o de necessidade. Mas a neblina da vontade não se dissipava, apenas se tornava mais densa. E assim, na calma enganadora daqueles primeiros dias, a corrupção abriu seu caminho, não com correntes visíveis, mas com promessas silenciosas de ordem e paz. O mundo começou a se ajustar a um novo centro, lento e sutil. E Havak, velado como sombra, ao entardecer, aguardava menos paciente, pelo ponto em que a luz que alimentava Gandalf cessaria de o reconhecer. Os primeiros sinais de que Gandalf estava mudando não vieram de ira, nem de violência. Vieram de uma quietude diferente, quase serena demais para ser natural. Era como se algo dentro dele, menos algo recente despertado, observasse o mundo com uma lente mais fria, mais meticulosa, mais exigente. Ele caminhava pelo condado como quem passeia por um lugar que ainda ama, mas que já não pertence a si. Cada detalhe parecia pequeno demais, cada escolha dos hobbits ingênua demais, cada resto inadequado. A vida simples que antes o encantava agora parecia frágil, destinada a ruir, caso ele não a mantivesse sob controle. E o controle, tão sutil, começou a surgir de forma quase imperceptível. A primeira evidência no sexto dia, após deixar Bolsão, Gandalf atravessou o bosque, que levava a um vilarejo menor do condado. Ali encontrou Tomás Longefolha, um fazendeiro, tentando acalmar seu cavalo assustado. O animal empinava, bufava, aterrorizado por algo que o mago não conseguia ver. Gandalf ergueu a mão apenas como gesto de gentileza, e o cavalo congelou completamente num silêncio que parecia cortar o ar. Tomás, com o coração acelerado, murmurou um agradecimento, mas Gandalf não sorriu. Seu olhar estava fixo na criatura, agora imóvel como pedra. A sensação que tomou seu peito não foi orgulho, foi satisfação. Uma satisfação leve, perigosa,
gélida. Aquela era a primeira vez que ele percebia conscientemente o efeito que sua vontade tinha sobre o mundo. Uma simples intenção, e a realidade se ajustava. O anel não sussurrou. Não precisava. O prazer já estava dentro dele. O mundo começa a obedecer. Ao passar pelos campos, as folhas das árvores pareciam inclinar-se para ele. As sombras se ajustavam ao seu passo. Até os pássaros cessavam o canto. Não por medo menos, mas por atenção. E quanto mais o mundo silenciava, mais a mente de Gandalf se expandia em reflexões que antes ele não ousaria ter. Se tudo se curva com tanta facilidade, talvez seja isso o que deveria ter acontecido desde o princípio. Naquela noite, sentado perto de uma fogueira pequena, ele percebeu outra mudança. A solidão já não o incomodava. Pelo contrário, ela lhe parecia adequada, como se o mundo inteiro, vasto e desordenado, fosse finalmente compreensível a partir do silêncio absoluto de sua própria mente. E foi nesse silêncio que o anel começou a introduzir suas primeiras palavras, não como tentação, mas como confirmação. Eles sempre precisaram de alguém para guiá-los. Alguém que veja além. Alguém como você. Gandalf não respondeu. Mas não porque discordava. Ele não respondeu porque não precisava. O pensamento já era dele. A consciência do poder desperta quando chegou às imediações de Bree. Percebeu que podia enxergar mais longe do que antes. Não com os olhos, mas com a percepção. Sabia onde havia vida, onde havia medo, onde havia sombra. E sabia, instintivamente, que poderia dobrar tudo isso, modelar, ordenar, governar. Mas sua queda não estava na ambição, estava na racionalidade. Se eu não assumir esse peso, quem assumirá? Os povos livres. Eles sempre falharam. Os elfos, acorrentados ao passado. Os homens, divididos demais. E os hobbits, pequenos demais. Com cada pensamento, um pilar interno ruía. Um limite se desfazia. Não era apenas poder. Era a convicção moral distorcida. Um encontro que revela o abismo na entrada de Bree. Um guarda hesitou ao ver o mago. Não era medo. Era respeito exagerado. Reverência involuntária. Senhor, murmurou, sem saber por quê. E ali, naquele segundo, Gandalf perspusei, finalmente reconhecido como algo acima do mundo, algo que ninguém ousaria questionar. Ele acenou, suave. O guarda abriu o portão sem mais palavras, e o anel, no fundo de sua mente, murmurou: é assim que deve ser. E pela primeira vez, Gandalf concordou sem qualquer resistência. A queda já não era possibilidade. Era caminho, lento, suave, calmo, como a descida de uma folha rumo a um lago escuro. O momento que marcaria a virada definitiva não começou com violência, nem com magia. Começou com uma constatação simples, calma, terrível. A constatação de que a Taремídia estava falhando em se proteger e que ele, sozinho, poderia corrigi-la. Gandalf atravessava as estradas entre Bree e o Val do Sarran, quando avistou, ao longe, um grupo de homens menos mercenários do leste, menos assediando um viajante solitário. Ele ergueu o cajado apenas para observar a cena com mais nitidez, mas antes mesmo que qualquer decisão consciente surgisse. Os homens recuaram, como se uma força invisível os empurrasse de volta. Nenhum gesto do mago. Nenhuma palavra, apenas sua presença, agora impregnada pelo anel. E no silêncio que se seguiu, algo dentro dele se reorganizou. Não foi uma revelação grandiosa. Foi uma frase tranquila, quase sussurrada em suas próprias lembranças. O mundo já me obedece. Mesmo antes que eu ordene, a sensação que percorreu seu corpo. Não foi orgulho menos, mas apropriação, como se ele tivesse encontrado, finalmente, o tom correto de sua própria existência. O pensamento proibido se solidifica. Gandalf sempre guiou, orientou,
aconselhou. Sempre evitou governar. Mas agora, enquanto caminhava pelo vale silencioso, a pergunta voltou, menos mais forte, mais densa, mais inevitável. Por que aconselhar reis? Quando posso ser aquilo que eles deveriam ser? Ele parou no caminho, sentindo o vento frio atravessar seu manto, e percebeu que não estava mais imaginando possibilidades. Estava aceitando uma verdade. A Terra-média não precisava mais de protetores. Precisava de autoridade. Precisava de ordem. Precisava de alguém que tivesse coragem de moldá-la, não apenas defendê-la. E ele, portador do anel, tinha essa coragem. O anel, percebendo essa inclinação, não o invadiu, não rugiu, não brilhou. Ele silenciou menos, como se estivesse sorrindo. O destino treme em Valfenda. Naquela mesma noite, Elrond foi despertado por um sonho incomum. Ele viu a Tarimídia envolta por uma luz cinzenta e pesada, que não vinha de Sauron. Uma luz que protegia e sufocava. Quando abriu os olhos, respirou com dificuldade, como se o ar tivesse engrossado. Ele está se afastando do caminho. Menos, murmurou. Galadriel, sentindo a mesma perturbação em Lothlórien, caminhou até o espelho. A água estava calma demais, como se temesse refletir o que se aproximava. A queda dele será diferente, disse num sussurro. Não pela escuridão, mas pelo fardo da luz que acreditou controlar. A decisão que muda tudo 3 dias depois. Gandalf chegou às fronteiras de um antigo santuário élfico, um local protegido por séculos, onde nenhum mortal ousava entrar sem convite. Ele sempre respeitou esses limites. Sempre. Mas naquela noite, ele apenas entrou. O vento recuou. As árvores se inclinaram, até as pedras pareciam ceder espaço para os seus passos. Quando atravessou o portão natural, formado por raízes antigas, sentiu um estremecer profundo na terra, menos como se o lugar sagrado reconhecesse que algo errado havia entrado. Algo que não deveria estar ali. Gandalf caminhou até o coração do santuário, onde repousava uma ânfora de cristal contendo fragmentos de luz preservada da Primeira Era. Uma luz pura, antiga, incorruptível. Ele olhou para ela por um longo momento e percebeu que já não a admirava. Ele avaliava. Com isso, eu poderia iluminar o caminho que o mundo deve seguir. Essa foi a primeira vez que Gandalf desejou possuir algo para dobrar o destino. Não para proteger o mundo, mas para moldá-lo. E foi essa intenção, suave, calculada, silenciosa, que marcou a virada. Não houve explosão quando ele tocou o cristal. Não houve sombra. Não houve quebra. Houve apenas submissão. A luz antiga se dobrou à luz distorcida que ele carregava, e as raízes do santuário estremeceram, como se lamentassem. O sorriso que não deveria existir quando saiu do bosque. O cajado irradiava uma claridade pálida, estável, quase hipnotizante. E Gandalf sorriu. Não era o sorriso do cinzento bondoso exausto. Era algo mais fino, mais preciso, quase imperceptível. O sorriso de alguém que percebe que poder absoluto está muito mais ao alcance do que imaginava. E o anel, encostado em seu peito, murmurou pela primeira vez. Agora você começa a entender. Foi ali que o mundo mudou de eixo. Foi ali que a queda deixou de ser possibilidade e se tornou destino. Faltava apenas uma coisa: a traição final de um anel. E ela viria no momento em que Gandalf desejasse controle absoluto. Gandalf caminhou para fora do santuário élfico com passos lentos. Mas não havia hesitação neles. Havia posse. A luz em seu cajado não era natural. Era controlada, impulsionada, alimentada por algo que não deveria existir, em forma tão dócil. A vontade de um mago começando a acreditar que poderia governar as eras. A Terra-média passou a reagir a ele como se sentisse esse desvio
silencioso. O vento tornou-se mais frio onde ele passava. O canto dos pássaros diminuía. As sombras se alongavam de modo incomum, não porque o escuro crescia menos, mas porque a luz que emanava dele era intensa demais. Uma luz que não acolhia, uma luz que punia. Gandalf notou, pela primeira vez, que as pessoas tinham dificuldade em olhar diretamente para ele, não como alguém que inspira respeito, mas como alguém que impõe presença. E isso não o incomodou. Na verdade, trouxe-lhe um conforto quase perigoso. A racionalidade distorcida no início, ele justificou tudo com lógica. Se posso corrigir o curso do mundo, então é meu dever faz-clo. Se posso antecipar guerras, posso evitá-las. Se posso silenciar o mal, por que esperar que ele cresça? A corrupção não residia nas intenções. Residia na certeza. E o anel sabia e esperava. Ele nunca ofereceu poder explicitamente. Nunca prometeu glória. Apenas ampliou cada pensamento do mago, até que a linha entre proteção e controle se tornasse indistinguível. A voz que aprende a imitar a consciência certa noite, enquanto descansava próximo a um poço abandonado. Ao sul de Eregion, Gandalf ouviu a voz do anel com mais clareza. Mas dessa vez, ela tinha algo novo. O timbre era o seu próprio. Se você não agir, alguém mais agirá. E eles agirão errado. Você já viu isso acontecer? Inúmeras vezes. Ele ficou imóvel. Imóvel como pedra. A voz era idêntica à que ele usava nas discussões com Saruman, com Elrond, com Denethor. Idêntica às justificativas que ele sussurrara para si mesmo durante séculos. Suas mãos foram feitas para guiar, não apenas aconselhar. O mundo precisa de direção, de firmeza, de Corahem, a coragem. Foi essa palavra que o desestabilizou, porque ele sempre se orgulhou dela. E foi nesse orgulho que o anel fincou suas raízes. O primeiro ato de dominação voluntária, dias depois, Gandalf chegou a uma pequena aldeia de homens, próximo aos pés das montanhas nebulosas. Uma praga havia se espalhado ali. Fome e doença caminhavam juntas. Crianças choravam. Aldeões pediam ajuda. Gandalf ergueu o cajado, e a luz que dele emanou trouxe calor imediato. Os doentes respiraram melhor. As feridas se fecharam. O solo, seco, há meses menos, absorveu umidade repentina. Os aldeões se ajoelharam, choraram, clamaram por ele como se fosse um avatar divino. E Gandalf deixou que ajoelhassem. Ajudá-los não fora a corrupção, mas permitir a adoração. Essa foi sua primeira queda verdadeira. Ele caminhou entre eles como um salvador, e pela primeira vez, o peso das vozes agradecidas não o comoveu. Ele não sentiu ternura, sentiu direito. Eles precisam de alguém acima, alguém que veja o todo, alguém que decida por eles. O anel permaneceu quieto, porque não precisava mais falar. Gandalf estava raciocinando como ele. As sombras percebem ao longe, em Mordor, o olho de Sauron se contraiu. Não em vitória, não em medo, mas em curiosidade. Algo estava crescendo no oeste, menos algo que não deveria existir. Algo forte demais para ser manipulado, algo precioso demais para ser ignorado. E ali, pela primeira vez, a criatura sombria sentiu. O anel não estava tentando retornar. Estava fazendo o portador crescer. E isso era perigoso. O mago que começa a sentir o gosto do trono em poucos meses. A presença de Gandalf tornou-se como uma onda invisível percorrendo a Terra-média. Mensagens eram obedecidas com mais rapidez. Reinos prestavam mais atenção ao seu conselho. Povos que antes o viam como sábio, agora o enxergavam como autoridade. E não demorou para que ele começasse a falar diferente. Não é mais hora de esperar. A Terra-média precisa de direção. Eu darei essa direção. Com cada frase, o anel pulsava de leve, não estimulando, mas respondendo. O poder
estava fluindo dos dois lados. E então veio o momento em que a queda deixou de ser silenciosa. Quando o mundo recua da luz, ao atravessar uma floresta antiga, Gandalf notou que as árvores se afastavam de seu toque. Não por medo menos, mas por autopreservação. Como se sua luz queimasse. Ele tocou um tronco velho, e a casca escureceu na mesma hora, endurecendo. Como se esse simples contato drenasse sua essência. E Gandalf sorriu. Um sorriso lento, lúcido, como se finalmente compreendesse que não era mais parte da natureza, estava acima dela. E o anel, percebendo isso, sussurrou pela primeira vez com clareza perfeita. Agora, você está pronto para o que vem depois. E naquele instante, Gandalf começou a desejar não apenas domínio, mas totalidade. A Terra-média não teria mais conselhos. Teria um único comando. E é isso que permitiria ao Anel traí-lo no momento ideal. Foi aqui que a tragédia ganhou forma. A transformação deixou de ser gradual. Houve um momento específico em que todos os ecos silenciosos do mundo, os ventos, as raízes, os rios, os nomes antigos, perceberam que Gandalf não caminhava mais entre as criaturas da Terra-média. Caminhava acima delas. Isso aconteceu na passagem estreita entre as montanhas nebulosas e o norte de Rohan, quando ele decidiu alcançar Saruman antes que o velho amigo compreendesse o perigo que se aproximava. Durante séculos, Gandalf caminhara por aquela trilha com passos humildes, mas naquela noite, sua presença alterou a própria paisagem. A neblina se dividia ao seu redor. O chão vibrava com cada pisada. Até os lobos, que observavam das sombras, recuaram. Não por pavor, mas por instinto ancestral de autopreservação. Gandalf parou no topo de uma elevação de pedra e ergueu o cajado, que agora emanava não mais luz branca, mas uma claridade cinzenta densa, espessa, como se condensasse o peso de eras. Então ele percebeu algo novo. A Terra-média não apenas o obedecia. Ela temia desobedecer-lo, seu coração, outrora habitado por compaixão inabalável, agora estava calmo demais. A calma de um rei tirano que acredita profundamente que seu domínio é benevolente, menos mesmo quando sua sombra engole tudo. Foi nesse silêncio que a voz do anel surgiu novamente. Mas desta vez não era suave. Era clara, nítida, incontestável. Você carrega o fardo que nenhum deles suportaria. Nenhum. E é por isso que você deve governá-los. Gandalf fechou os olhos. Sentiu o peso daquelas palavras, como quem reconhece o próprio reflexo. Eu conheço este fardo há muito mais tempo do que o mundo supõe. Menos murmurou, mas quando abriu os olhos, havia algo neles que nunca existira antes. A aceitação de que ele, e somente ele, estava acima de todos os destinos. O encontro com Saruman, menos invertido pela corrupção, ao aproximar-se de Orthanc. Saruman sentiu uma presença diferente, não a de um mago irmão, mas a de um poder igual ao seu próprio, e talvez maior. Ele saiu da torre com cautela, segurando o cajado com ambas as mãos. Gandalf disse, tentando soar confiante. Há algo em você que não reconheço. O cinzento respondeu, com uma serenidade que cortou o ar como lâmina. Há muitas coisas que você não reconhece, Saruman. A verdade, por exemplo. Saruman franziu o senho. E qual seria essa verdade? Gandalf deu um passo à frente. A luz cinzenta irradiada pelo cajado distorceu as sombras ao redor da torre, tornando-as quase líquidas, que você sempre acreditou ser o mais sábio entre nós, mas nunca carregou o peso real de fazer o necessário. Você observa a ameaça. Eu a resolvo. Saruman recuou meio passo, não por medo, mas por instinto de autopreservação. Há séculos, ele se considerava o mais poderoso dos Istari, mas agora, algo estava errado. Algo escapava ao seu entendimento. Você está diferente.
Gandalf menos murmurou. Estou completo, respondeu o mago. E naquele instante, Saruman viu o brilho sob o manto, o pequeno arco dourado, refletindo luz viva, o anel. Disse com voz sufocada. Gandalf inclinou a cabeça, quase gentil. Ele veio a mim, porque eu tinha a força para o selo sem me curvar. Eu posso fazer aquilo que nenhum de vocês teve coragem de tentar. Saruman, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo ao pavor. Você não o está usando, Gandalf. É ele que está usando você. Gandalf sorriu. Um sorriso fino, terrivelmente tranquilo. Eu uso o que escolho, Saruman. E abanderei o que quiser, quando quiser. Aquele sorriso foi como um estilhaço de gelo enfiado no coração do velho mago branco. O anel, observa. E julga no fundo da mente de Gandalf. O anel sussurrou pela primeira vez, com o tom de um carrasco. Ele teme você. Todos temerão. E quando todos temerem, você estará pronto. Então Gandalf sentiu menos clara, dolorosa, terrível menos a inversão. Não era mais ele moldando o mundo. Era a vontade do anel moldando sua percepção do mundo. Como se o objeto antigo forrado por Sauron estivesse escolhendo cuidadosamente cada tijolo de sua queda, preparando-o para um fim específico. Gandalf sentiu isso. E em vez de recuar, aceitou, porque agora ele acreditava profundamente que o domínio absoluto era o único caminho possível. A traição silenciosa começa quando virou as costas para Saruman. A voz do anel mudou. Deixou de ser cúmplice. Passou a ser proprietária. Em breve, você não precisará mais deles. Em breve, não precisará de ninguém. Em breve, será apenas você. E tudo o que deseja. E Gandalf, pela primeira vez, sentiu cansaço. Um cansaço profundo, antigo, que parecia vir, não do corpo, mas da alma que se distanciava do que um dia fora. O anel sentiu esse desgaste e sorriu, se pudesse sorrir, porque o fim se aproximava. E o fim exigia que Gandalf estivesse no auge. Para que a queda fosse absoluta, a partir de Orthanc, Gandalf avançou rumo ao leste, como alguém que já não buscava aconselhar, nem intervir menos, mas reconfigurar. Seu passo era lento, mas o mundo parecia recuar para abrir caminho. A luz cinzenta que emanava do cajado estendia sombras que se torciam como se respondessem a um comando silencioso. A Terra-média não apenas temia sua presença, ela cedia a ela, e o anel observava, alimentava-se, expandia-se, mas não por obediência ao mago, e sim preparando o solo para algo que ele ainda não podia compreender. O crescente isolamento do cinzento. Com o passar das semanas, Gandalf percebeu que já não sentia necessidade de conversar. Nem com homens, nem com elfos, nem com hobbits. Toda a voz externa parecia lenta demais, fraca demais, irrelevante demais. Ele via as fraquezas dos outros como um mapa das falhas do mundo. E se afastava. Nas fronteiras de Rohan, 3 cavaleiros tentaram falar com ele, preocupados com ataques orques no norte. Gandalf ouviu em silêncio, e então disse apenas: vocês não precisam mais se preocupar com ameaças. Eu cuidarei disso. Um dos cavaleiros ousou perguntar: como, senhor? O olhar de Gandalf caiu sobre ele como um fardo. Não há necessidade de entender o processo, apenas obedeçam. A frase foi dita com calma absoluta. Uma calma tão profunda que nenhum deles ousou questionar. O medo havia se transformado em devoção involuntária, e o anel pulsou. Satisfeito, a construção do novo poder ao alcançar as terras vazias que outrora foram parte de Arnor. Gandalf ergueu sua mão. O vento parou. O ar se adensou, e pela primeira vez, ele tentou algo impossível, que minha vontade se torne forma. O solo tremeu, as pedras se moveram. Uma torre começou a erguer-se, não de metal ou rocha, mas de luz cinza, solidificada,
densa, fria, semelhante ao brilho do próprio anel. Ele olhou para aquilo com admiração silenciosa. Eu posso criar a ordem, o anel sussurrou. Você pode criar tudo. Mas dentro dessa frase havia uma sombra de intenção que Gandalf não percebeu. O limiar da servidão naquela noite, quando a torre Hurricane, formada ergo sei, como uma coluna brilhante no horizonte, Gandalf subiu até o cume. Lá do alto, ele viu a Terra-média inteira se estender sob o manto da escuridão. E algo dentro dele começou a mudar. A luz cinzenta em seu cajado oscilou. Aos poucos, fragmentos dourados, pequenos, quase invisíveis, menos começaram a infiltrar-se na claridade. Era o brilho do anel, Gandalf sentiu. E pela primeira vez, temeu. O que você está fazendo? Murmurou, quase num sussurro. E o anel respondeu com uma voz que não era mais a dele, nem a de Sauron. Uma voz antiga, sem forma, sem corpo, sem origem clara, cumprindo o propósito que você abriu. Ele fechou a mão sobre o cabo do cajado mas sentiu algo horrível. O cajado estava quente. Quente como ferro, Hurricane tirado da forja. Quente como a montanha onde o anel nascera. A verdade revelada o anel continuou. Enquanto você acreditou que governava, eu o preparei. Não para ser rei, mas para ser recipiente. Gandalf cambaleou, o coração batendo como um tambor. A luz cinzenta ao redor da torre pulsou, não mais como vontade própria, mas como resposta ao anel. Recipiente. De quê? E o anel respondeu com uma calma horrível. De tudo aquilo que Sauron perdeu. Foi ali que Gandalf entendeu. Sauron nunca quis o anel apenas para si. O anel carregava um fragmento da própria essência do Senhor do Escuro. Um fragmento procurando um corpo forte o suficiente para suportar sua totalidade. Sauron falhara. Era grande demais, pesado demais, carregado de maldade que o corroía por dentro. Mas Gandalf era um Maia puro, forte, estável, capaz, um recipiente perfeito. E o anel tinha conduzido sua queda com uma precisão aterrorizante. A tentativa desesperada de resistência. Menos eu sou Gandalf. O cinzento, disse ele, forçando a própria luz a se inflamar. Eu não sou sua forja. A Terra-média tremeu com um grito. Mas o anel respondeu. Não é mais cinzento. E nunca foi luz suficiente para resistir a mim. A alma de Gandalf começou a ser puxada, não para fora, mas para dentro. Um buraco de escuridão se abriu no centro de si mesmo, e ele percebeu que sua essência era drenada para alimentar algo maior. Algo que o substituiria. A luz da torre oscilou. Tornou-se dourada, depois negra, depois um fogo opaco como o nascer de um eclipse. E então, o anel proclamou: Você me trouxe até o auge do poder. Agora eu não preciso mais de você. O silêncio antes do fim. Gandalf caiu de joelhos. O cajado rachou. A luz esvaiu-se, como areia entre dedos. A Terra-média inteira sentiu. Das montanhas sombrias a Valfenda, de Minas Tirith, as fronteiras de Mordor. Todos souberam que algo terrível havia acontecido. Algo impensável. A queda do protetor. A ascensão do recipiente. E no topo da torre cinzenta, o anel brilhou sozinho, como um pequeno sol dourado, aguardando o momento de apagar a última centelha de Gandalf. A traição estava completa, mas não o desfecho, porque algo inesperado, menos ainda, se mexia no fundo da alma do mago. Esse resquício seria a única faísca capaz de impedir a recriação de um novo Senhor do Escuro. A queda estava consumada, mas o destino, a torre cinzenta, recém-nascida, tremulava como se fosse feita de luz líquida. O ar ao redor dela vibrava, distorcendo a paisagem, como se a própria terra estivesse tentando rejeitar aquilo que Gandalf criara sob a influência de um anel. E no topo, o mago ajoelhado parecia uma sombra fraturada.
menos um homem que existia entre dois mundos, sem pertencer mais a nenhum deles. A voz do anel atravessava sua mente como fios estreitos de fogo. Seu papel terminou. Sua alma é tudo o que resta, e ela será minha. Gandalf apertou o cajado rachado entre os dedos, sentindo a madeira, outrora biba, se desfazer em pó. Ele tentou erguer o olhar para a vastidão da Terra-média, para lembrar-se de tudo o que jurou proteger. Os campos verdes do condado, as águas límpidas de Lothlórien, a fortaleza branca de Minas Tirith, mas agora, quando tentava evocá-las, só enxergava distorções cinzentas, sombras alongadas, e o mundo que parecia se desintegrar dentro de sua memória. O anel havia roubado até suas lembranças, o último vislumbre de resistência. Ainda assim, uma pequena chama menos frágil, quase imperceptível, resistia dentro dele. Uma lembrança, uma voz leve, quase infantil. Leve-o, Gandalf. Se você acha que deve, a voz de Frodo. Ela abriu espaço dentro da escuridão, e por um instante, Gandalf lembrou-se de si mesmo, do mago que ria perto da lareira, que fumava em silêncio, que caminhava ao lado de hobbits, com um carinho que nenhum poder era capaz de substituir. E nesse instante de clareza, ele percebeu. Não era o anel que o traía, era ele que silenciosamente traía tudo o que havia sido. A dor dessa compreensão cortuou mais profundamente do que qualquer magia, e por um momento, o mundo ao seu redor congelou menos, como se aguardasse o resultado da última batalha travada apenas dentro de seu espírito. A revelação cruel o anel, percebendo o movimento interno, intensificou sua presença. Ele não sussurrou mais. Rugiu dentro da mente do mago. Você não tem escolha. Você fosse feito para mim. Você é a ponte que levará minha vontade ao mundo. E, numa verdade terrível, Gandalf compreendeu. Sauron jamais voltaria ao que fora. Não como corpo, não como espírito. O anel buscava criar uma nova forma de escuridão, menos mais controlada, mais estratégica, mais paciente. Uma escuridão que carregaria a sabedoria e a bondade arruinada de um mago que um dia serviu à luz. Essa era a finalidade. Esse era o plano. Ele lutou para se erguer, mas suas pernas tremiam. Seu corpo, tão drenado quanto sua alma, parecia pedir descanso. Eu não sou seu, tentou dizer. A frase saiu quebrada, rouca, fraca, e o anel respondeu com algo semelhante a um riso. Você me pertence desde o instante em que desejou ordem absoluta. A torre brilhou, em dourado profundo, e então, em negro absoluto. Um eclipse, encapsulado, o apagamento do cinzento. A alma de Gandalf começou a se dobrar. Era como se milhares de fios invisíveis estivessem sendo puxados de dentro dele, arrancados um a um, deixando-o vazio, leve demais, transparente demais. As cores do mundo desbotara. A brisa parou de tocar sua pele. O frio já não lhe causava incômodo. Ele estava sendo separado de si. E no limiar final, quando apenas um fragmento de consciência restava, ele conseguiu pensar, não em si mesmo, mas nos outros. Quem virá depois de mim? Quem enfrentará isso que eu libertei? Não havia resposta. A Terra-média estava silenciosa. E com um último suspiro, fraco como um vento morrendo, Gandalf desapareceu dentro da própria luz que se partia. Não houve explosão, nem grito, nem queda física. Ele apenas deixou de existir, assim como a chama de uma vela que se apaga sem aviso. A nova entidade desperta no topo da torre, os fragmentos que foram Gandalf se rearranjaram. Não mais como um mago, não mais como um servo da luz, mas como algo que carregava a sabedoria dos Maiar, a paciência dos séculos, a precisão cruel de Sauron e a vontade absoluta de um anel. As sombras ao redor se curvaram. O vento cessou. Até a lua pareceu empalidecer.
A nova consciência abriu os olhos. Olhos que já não eram cinzentos, nem dourados, nem humanos. E o mundo sentiu o primeiro bater de uma presença que estava além do bem e do mal. Uma presença que caminharia para cumprir o propósito que nenhum dos Valar ousou prever: a fusão entre a luz e a escuridão, entre autoridade e tirania, entre sabedoria e absoluto. O mundo responde à ausência no condado. Samwise acordou no meio da noite, tomado por uma tristeza que não sabia nomear. Lothlórien Galadriel deixou cair uma taça de prata, ao sentir o silêncio, que se espalhava menos, um silêncio que nem as árvores cantoras haviam conhecido antes. Aragorn, em um acampamento distante, ergueu a cabeça como um animal pressentindo tempestade. E todos eles, sem entender por quê, pronunciaram o mesmo nome: Gandalf. Mas não havia resposta. A consciência antiga desaparecera do mundo, e algo novo menos, algo terrível, inevitável e silencioso menos, começava a se mover no leste. A Terra-média vira a página. O mundo não caiu imediatamente. Ene Uem chamas, Ene Uem gritos. A nova presença era paciente. Ela observava, aprendia, compreendia, enquanto refletia sobre o futuro que moldaria. Uma única sombra de memória, menos uma fagulha remanescente do que fora Gandalf, ecoou através da escuridão, que agora habitava o topo da torre. Se ainda existe luz, que ela encontre quem possa carregá-la. A nova entidade ouviu, e nada respondeu. Não havia mais espaço para compaixão, nem para arrependimento, nem para retorno. Mas havia propósito. Um propósito que caminharia em direção ao destino da Teremídia como uma onda lenta, inevitável, paciente e destrutiva. E assim termina esta versão. Mas não a história, porque em algum lugar, sob a mesma lua que testemunhou a queda do cinzento, o mundo começava menos pequeno, frágil, hesitante, menos a buscar outra forma de resistir. E talvez, apenas talvez, a memória de Gandalf pudesse um dia despertar outra chama, mesmo em um mundo dominado pelo eco de sua própria corrupção. Às vezes, tudo o que muda um mundo é uma escolha, menos especialmente aquelas que nunca deveriam ter sido feitas.